O economista Jeffrey Sachs foi consultor de vários países da América Latina, da Ásia, da África. Dirigiu o grupo de trabalho da ONU que propôs medidas práticas para erradicar a pobreza e as doenças nos países em desenvolvimento. Americano de Michigan, ele diz que a política em Washington pode até mudar, mas provavelmente não vai ser durante este governo. Para combinar crescimento e proteção da atmosfera, Jeffrey Sachs defende uma ideia que provoca arrepios na Casa Branca. A China, por exemplo, vai construir várias usinas à base de carvão nos próximos 25 anos e poderia usar uma tecnologia que permite capturar as emissões de carbono e se desfazer delas de forma segura. É mais caro adotar o desenho limpo. A minha proposta é que os Estados Unidos paguem a diferença. Ele diz que o preço do combate ao efeito estufa deve ser pago pelos países ricos. Mas se os ricos não conseguem nem combater a fome e a miséria que são visíveis, é realista esperar que combatam o efeito estufa? O maior desafio é entendermos que estamos diante de problemas comuns, parar de atirar uns nos outros, de fazer guerras e entender que estamos do mesmo lado de um grande problema e que precisamos trabalhar juntos para resolvê-lo. Paula Dobriansky, subsecretária de Estado para Assuntos Globais, acompanhou as discussões sobre o Tratado de Quioto em nome do governo americano. Ela diz que é preciso preservar o meio ambiente, garantindo o crescimento econômico, e afirma que as metas do acordo não são realistas. Teríamos que reduzir as nossas emissões em 35% em 8 anos. Ela diz que os países que ratificaram o tratado respondem por apenas 19% das emissões de gases que provocam o efeito estufa. Richard Sander, veterano do mercado financeiro americano, acha que a solução nos Estados Unidos vem das empresas e dos governos municipais e estaduais. Esta é uma república federativa mesmo. Os estados têm poder. A lei do cinto de segurança começou nos municípios. A cidade de Berkeley e o estado da Califórnia já têm leis próprias exigindo a redução nas emissões de gases. Richard Sander é presidente da Bolsa de Clima de Chicago, uma bolsa virtual de compra e venda de emissões de carbono. Uma ideia que começou com 14 empresas em 2000 e entrou em operação no ano passado com 80 companhias. Ford, Motorola, IBM, American Electric Power, um grupo que, se fosse um país, seria tão grande quanto a Grã-Bretanha em matéria de emissão de gases responsáveis pelo efeito estufa. Para negociar na Bolsa do Clima, toda empresa tem que se comprometer com uma redução de 1% das emissões de gases por ano. Quem corta mais, ganha créditos que são vendidos na Bolsa. Quem corta menos, compra créditos para compensar. Mas, no conjunto, o grupo tem que reduzir as emissões todo ano. Uma das empresas tem um projeto de reflorestamento no Brasil, que também rende créditos negociados em Chicago. O que as empresas da Bolsa já reduziram significa 5% das emissões dos Estados Unidos. É pouco, mas nosso propósito é dissipar medos e mitos. Queremos mostrar que você pode ter sucesso e fazer o bem ao mesmo tempo. Para ganhar dinheiro e se desenvolver, não é preciso destruir o mundo. O modelo da Bolsa de Chicago foi patenteado e vendido para a comunidade europeia. Dentro de 3 semanas, o mesmo sistema vai entrar em funcionamento em Londres, Amsterdã e Paris. O protocolo de Quioto não vai resolver o problema do aquecimento global e a explicação é simples. O documento prevê a redução média de 5% das emissões dos gases que agravam o efeito estufa, quando já se sabe que a redução necessária para que se resolva o problema é de aproximadamente 60%. Na opinião dos diplomatas, Quioto foi o acordo possível e compreende apenas um primeiro período de compromisso entre 2008 e 2012. Como o protocolo é insuficiente, já se discute nos meios diplomáticos o que será o pós-Quioto. Se depender da vontade dos países ricos, o Clube dos Emergentes, integrado por Brasil, Índia e China, deverá reduzir obrigatoriamente suas emissões a partir de 2013, o que não acontece hoje. Mas os países em desenvolvimento não querem assumir esse compromisso. A briga é feia e está apenas começando.
fumaça lançada 150 anos atrás continua por aí. O gás carbônico das primeiras fábricas da Inglaterra ou dos primeiros automóveis dos Estados Unidos ainda está acumulado na atmosfera. O CO2 leva séculos para se decompor. Por esse motivo, os países que se industrializaram primeiro contribuíram muito mais para o aquecimento global do que os outros. Esses gases se decaem, eles são removidos da atmosfera muito lentamente, né, durante séculos. Tá? Então, o que esses países emitiram continua na atmosfera. Então, quando você pensa em termos de responsabilidade, o que cada país está contribuindo para o efeito estufa, a nossa contribuição é muito pequena comparada à contribuição dos países desenvolvidos. José Domingos Miguel é quem representa o Brasil nas negociações do clima. Segundo ele, é preciso olhar para trás para descobrir quem são os maiores vilões do aquecimento global. O problema não é só de emissão anual, mas sim muito do que você tem feito historicamente, né, desde a Revolução Industrial. Então, os países industrializados, eles têm, desde a Revolução Industrial, usado carvão mineral, basicamente, petróleo, gás natural. Então, eles têm contribuído muito mais para aumentar o problema do efeito estufa do que países como o Brasil, China e Índia, que o processo de industrialização é recente, começa na década de 50, e mesmo se você pensar no processo de desmatamento que ocorre no Brasil, esse processo, por causa da expansão da fronteira agrícola, ocupação territorial, ele também é um processo recente, ele começa na década de 70. Um relatório oficial do governo informa que 77% de todo o gás carbônico lançado pelo Brasil na atmosfera tem origem nas queimadas. A situação é grave, mas feitas as contas, as queimadas no Brasil não seriam suficientes para superar os estragos causados pelos países ricos nos últimos 150 anos. A nossa estimativa é que cerca de 90% da contribuição que existe hoje na atmosfera de gases de efeito estufa é relativa aos países desenvolvidos, e essa contribuição, essa quantidade de concentração desses gases é que está causando o efeito estufa. Quem paga a conta deveria ser os países que contribuíram para causar o problema, e não os países como o Brasil, China e Índia, que estão começando o processo de desenvolvimento agora.